Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. Se há tema denso, labiríntico, pouco consensual, é precisamente este: o impacto dos edulcorantes artificiais na saúde. Para além da complexidade, ainda se junta habitualmente uma carga emocional na análise da ciência, gerando habitualmente dois polos: os que adoram receitas fit e que normalmente têm edulcorantes artificiais adicionados diretamente ou através de algum dos ingredientes, nomeadamente proteínas em pó, iogurtes proteicos ou até mesmo aveia instantânea com sabor, e que juram a pé juntos que é tudo uma cabala contra os edulcorantes, fechando os olhos a qualquer evidência oposta à sua posição. Do outro lado, temos os puristas e cheios de medo de tudo quanto é químico e que veem nos edulcorantes o diabo na terra. Bom, como não me sinto parte de nenhum destes grupos, nem tenho qualquer relação emocional ou comercial com produtos edulcorados artificialmente, tentarei fazer uma abordagem isenta e completa. Quer dizer, agora que penso, tenho uma relação emocional forte com edulcorantes. É que eu adoro cola e as versões zero vieram trazer-me toda uma nova vida a este nível. Mas prometo que não deixarei que a minha análise fique afetada por isto. Comecemos pelo básico. O que são edulcorantes artificiais? São substâncias que praticamente não têm calorias, mas têm um enorme poder de adoçar, dezenas ou centenas de vezes até superior à do açúcar, ou seja, uma quantidade muito pequena acaba por ter uma grande capacidade adoçante. A autoridade que regula a alimentação nos Estados Unidos, a FDA, tem 6 edulcorantes aprovados, 4 deles muito conhecidos: aspartame, acesulfame-K, sucralose e sacarina. E ainda 2 mais recentes e pouco usados, o neotame e o advantame. Ora, comecemos pelo básico. Se a FDA aprova estes 6 edulcorantes, é porque os considera seguros para a saúde humana. E evidentemente que há doses máximas recomendadas para cada um dos edulcorantes, porque já dizia Paracelso, a dose faz o veneno. A questão é que as doses definidas são efetivamente muito elevadas e dificilmente atingíveis numa alimentação normal. Repare-se no seguinte: se pegarmos em saquetas individuais dos diferentes edulcorantes, daquelas que habitualmente acompanham os cafés, por exemplo, se uma pessoa consumir num só dia 70 saquetas de aspartame, 20 de sucralose, 20 de sulfame-K e 40 de sacarina, ainda assim estaria dentro das doses consideradas seguras pela FDA. E com este exemplo é fácil ver a grande magnitude da margem de segurança. Ainda assim, isto não significa que não tenha impacto negativo na saúde. E é isso que vamos ver, ou algum impacto negativo na saúde. E é isso que vamos ver daqui para a frente. Quando se percebeu o potencial destes edulcorantes, há já algumas décadas, fez-se sobretudo 2 coisas. A indústria da saúde oral reformulou todos os seus produtos, nomeadamente pastas dos dentes, porque já sabiam da ligação entre açúcar e cáries. A indústria alimentar, por seu lado, criou versões sem açúcar de alimentos tipicamente doces e que ficaram a partir daí edulcorados artificialmente, com foco na população diabética e nos que tinham objetivos de perda de peso. Vamos então começar pelo essencial. Será que os edulcorantes são inócuos, ou seja, será que não têm qualquer impacto negativo na saúde? A verdade é que já há alguns ensaios clínicos, alguns estudos em humanos, que mostram um impacto negativo em diferentes parâmetros: índice de massa corporal, hipertensão, inflamação, problemas vasculares, problemas de sensibilidade à insulina e até alterações na microbiota que podem ou não estar relacionadas com os que acabei de falar. E mesmo que haja resultados conflituosos, ou seja, vários outros estudos até mostram que não têm impacto, o corpo de estudos, no seu global, já mostra um impacto substancial, relevante e que merece atenção. Portanto, totalmente inócuos, os edulcorantes não parecem ser. O que vamos é tentar entender o que nos diz a ciência, a que níveis é que nos podem trazer problemas e se já há inclusive algumas certezas quanto às quantidades diárias que podem ter impacto nas diferentes vertentes. Comecemos pelas doenças cardiovasculares. Um relatório de 2022 da Organização Mundial de Saúde concluiu que há efetivamente uma associação entre consumo de bebidas zero, ou seja, adoçadas com edulcorantes artificiais, não calóricos,
e diferentes marcadores de doença cardiovascular, nomeadamente um aumento do colesterol total e um pior rácio entre o colesterol LDL e HDL, para além de conseguirem verificar um maior risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. No entanto, a Organização Mundial de Saúde reconhece que são poucos os estudos robustos e que, por isso, o nível de certeza destas conclusões também é baixo. Quanto à resistência à insulina, alguns estudos mostram que, quando se dá a mesma dose de açúcar a ratinhos que consomem muitos edulcorantes e a outros que não consomem edulcorantes, essa mesma dose de açúcar tem um impacto maior na glicemia de quem consome edulcorantes, ou seja, houve maior resistência à insulina nesse grupo de ratinhos. E a partir daí levantou-se aqui algum receio relativamente a esta parte. De referir que estes estudos em ratinhos foram feitos com megadoses de edulcorantes. E é difícil afirmar que doses mais realistas possam ter impacto a este nível. No entanto, no grande estudo francês denominado NutriSanté, que é um estudo com grande relevância, com mais de 100 mil pessoas que foram seguidas ao longo de quase uma década, encontrou-se uma associação entre consumo de bebidas zero e risco de diabetes, com uma magnitude bastante relevante, um aumento de 70% neste risco. E quanto ao peso corporal? O impacto dos edulcorantes a este nível também ainda é muito debatido, porque alguns estudos mostram que substituir refrigerantes normais por refrigerantes zero tem impacto positivo na redução de peso, ainda que outros não mostrem benefícios. Para além disso, há alguns estudos que mostram uma associação direta entre quem consome mais edulcorantes zero e ganho de peso, mas aqui a causalidade não é provada, é apenas uma associação. Portanto, podemos pensar que talvez quem esteja com dificuldade em gerir o seu peso esteja a trocar refrigerantes normais ou até bebidas alcoólicas por versões zero de refrigerantes. E dessa forma, o ganho de peso não se deveria ao facto de ingerir mais edulcorantes, mas sim ao facto de eles estarem a ser usados em situações de pessoas que estão a tentar perder o peso ganho nos últimos anos. O mesmo pensamento pode ser tido para os dados apresentados para a resistência à insulina, mas admito que isto é tudo um pensamento que não tem provas dadas nem relativamente a uma causalidade, nem relativamente à outra. E quanto ao cancro? Bom, nesse mesmo estudo NutriSanté, encontrou-se uma associação entre o consumo de edulcorantes e o risco de cancro. Há, efetivamente, uma associação significativa. Dependendo da análise e do tipo de cancro, o risco encontrava-se aumentado em cerca de 15%. Este mesmo aumento de risco, de 15%, também se verificou para o consumo de açúcares. Ora, para quem está habituado a estes números, que são significativos e não podem ser menosprezados, este não é um aumento de risco enorme. O consumo de carne vermelha, por exemplo, aumenta o risco em 30% nessa mesma população. Este e outros estudos levaram a uma ação recente por parte da Organização Mundial de Saúde de alterar o grupo do aspartame, que é um destes edulcorantes, relativamente ao seu potencial efeito aumentador do risco de cancro. E esta notícia foi sensacionalizada por parte até de alguns nutricionistas que pareceram ficar a vibrar com a decisão, mesmo antes de terem percebido do que é que se tratava efetivamente. Parecia quase quando o clube de futebol pelo qual torcemos marca um golo. Ou seja, já parecia fugir da razão e estar a ir alinhado com a emoção. Enfim, o que acontece relativamente a esta questão da Organização Mundial de Saúde é que há 4 grupos que classificam algumas substâncias, ou atividades, ou comportamentos quanto ao seu impacto no risco de cancro. O primeiro grupo diz-nos que alguma coisa é claramente carcinogénica, aumenta o risco de cancro. O segundo diz que é provavelmente carcinogénica. O terceiro diz-nos que há a possibilidade de ser carcinogénico. E o quarto diz-nos que não há qualquer relação entre aquele determinado assunto e cancro. Ora, o que acontece é que passaram o aspartame deste último grupo para o terceiro, ou seja, aquele que diz que há a possibilidade de alguma relação. Não diz que é provável, diz que há a possibilidade. Ok? Sabem o que é que também está neste grupo em que há a possibilidade de alguma relação? Extrato de aloe vera. E nunca ouviram ninguém com receio do extrato de aloe vera, que eu saiba. Trabalhar numa carpintaria, numa lavandaria ou na indústria têxtil também está neste grupo. Ser pintor ou até ter implantes metálicos em qualquer parte do corpo também está neste grupo.
Já no grupo do possivelmente carcinogénico, portanto o grupo acima deste, está o trabalhar por turnos, o consumir carnes vermelhas, trabalhar num restaurante a fritar alimentos, trabalhar como cabeleireiro, também está neste grupo. E no grupo mais acima, portanto no grupo de claramente há uma associação, estão coisas como viver nos centros da cidade que estão mais poluídos. Trabalhar como bombeiro, por exemplo, também está neste grupo. Ou seja, quando nós pomos isto tudo em perspectiva, é fácil perceber que houve demasiado barulho por causa desta notícia do aspartame. De repente parecia, novamente digo, que o aspartame era o diabo na Terra. Enfim, passemos ao próximo tópico. A questão da microbiota e o impacto dos edulcorantes na microbiota. Sabe-se que esta microbiota, ou seja, as bactérias que colonizam o nosso intestino, se associa a diferentes parâmetros de saúde. Isso é claríssimo. Ou seja, há até uma associação entre uma disrupção destas colónias e algumas patologias, algumas doenças. Ainda que alguns estudos feitos em ratinhos tenham mostrado grandes disrupções da microbiota com o consumo de edulcorantes, os estudos em humanos já apresentam resultados conflituosos, mistos. Se alguns deles mostraram alterações relevantes, outros tantos, e até em maior número, não mostram quaisquer alterações relevantes. Para além disso, mesmo que houvesse consenso na alteração da microbiota, isso não significaria necessariamente que teria um impacto negativo na saúde de forma relevante, ok? Porque há centenas de fatores identificados que modelam a microbiota. A saúde oral, a qualidade global da alimentação, a ingestão de álcool, a atividade física, o ambiente em que se vive, o ambiente de trabalho, o stress global, enfim, entre muitos outros. Portanto, isto é tudo uma escala enorme em que intervêm múltiplos atores. E o mais recente artigo de revisão sobre edulcorantes e microbiota conclui precisamente isto. É que não há grandes certezas sobre o real impacto dos edulcorantes na microbiota, porque muitos dos estudos mostram não haver quaisquer alterações, mesmo usando megadoses de edulcorantes, ok? Dificilmente representativos de ingestões reais. Como em tudo, a dose faz o veneno, como dizia no início deste episódio. Será que um consumo moderado e real terá um impacto semelhante àquele que foi falado até agora? Por exemplo, quando lemos o resumo de uma meta-análise de 2021, no fundo, uma meta-análise é um estudo que reúne muitos outros, fica-se automaticamente com a ideia de que a ingestão de refrigerantes zero, portanto edulcorados, com edulcorantes artificiais, se associa a um aumento da mortalidade cardiovascular e da mortalidade por todas as causas. E podíamos ficar por aqui. Mas quando vamos mais a fundo, quando os autores mostram os gráficos dose-resposta, percebe-se uma coisa. É que quem bebe um refrigerante zero por dia não tem qualquer alteração no seu risco de mortalidade cardiovascular. Okay? Apenas com 2 ou mais refrigerantes zero por dia é que se começa a verificar um aumento de risco. Já nos refrigerantes açucarados, logo a partir de 1 por dia, se nota um grande aumento do risco de doença cardiovascular ou de mortalidade por todas as causas. No caso do cancro, curiosamente, este mesmo estudo que integrou outros 17 estudos de coorte também concluiu que 2 ou mais refrigerantes dos normais por dia já aumentava o risco de cancro. E no caso dos refrigerantes zero, não havia qualquer ligação, nem com 3 ou mais refrigerantes zero por dia. Fugindo deste artigo em particular e olhando para a globalidade dos estudos, temos muita dificuldade em perceber a partir de que valor de ingestão diária é que parece haver um impacto negativo nas diferentes vertentes. E o que muitos trabalhos nos dizem é que há um aumento de risco nos que consomem mais edulcorantes versus os que consomem menos. Portanto, à partida é interessante, em termos de saúde, não consumir muitos edulcorantes. Ainda assim, é difícil entender a partir de que quantidade é que o risco se torna relevante. Vamos agora às conclusões, porque este episódio já se alongou muitíssimo. Primeiro, o consumo de edulcorantes não deve ser estimulado nem olhado como algo saudável e nutritivo, porque não é. Isto é ponto assente. Algumas instituições internacionais alertam até para uma certa romantização do assunto, assumindo que são uma alternativa inócua e muito saudável para substituir o açúcar. Tem-se olhado muito para a questão também sob o prisma dos edulcorantes serem ou muito prejudiciais ou serem inócuos. Uma vez mais, isto não é uma dualidade. É necessário entender que pode haver diferentes doses com diferentes impactos em diferentes outcomes, em diferentes resultados. E isto é algo que poucos estudos avaliam e que nos permita tirar conclusões neste momento.
Quando olhamos para o impacto dos edulcorantes em diferentes resultados de saúde, a magnitude do impacto negativo do açúcar é bem superior e mais estabelecida do que a dos edulcorantes. Portanto, se a questão é entre um e outro, não creio que possam persistir muitas dúvidas. Quem faz prática clínica e vê muitas pessoas em consulta semanalmente tem uma noção da realidade bem diferente do que quem só trabalha em laboratórios ou em investigação. É que repare-se numa coisa. Se retirarmos às pessoas tudo aquilo que está associado a uma pior saúde, podemos estar a afunilar muitíssimo o leque de opções alimentares e tirar todo o prazer que a alimentação poderia estar a trazer àquela pessoa. E não nos podemos esquecer que isto é tudo um espectro e não a tal dualidade que eu falava. Imaginem o caso de alguém que come sopa 2 vezes por dia, saladas e legumes no prato 2 vezes por dia, fruta suficiente, pouca carne vermelha, muito pouca carne processada, algum peixe, algumas leguminosas, pouquíssimos cereais refinados. Para além disso, ainda pratica exercício diariamente, não fuma e tem todo um estilo de vida alinhado com as melhores práticas. Se alguém com este perfil me perguntar se pode ingerir diariamente 2 iogurtes magros e ocasionalmente um refrigerante zero, que sentido faria eu dizer que não? Ou seja, o padrão de base é tão saudável, tão protetor, que estar a pôr mais restrições ou preocupações a uma pessoa como esta seria uma asneira, a meu ver. Até porque corremos o risco de estar a fomentar um fenómeno chamado ortorexia, ou seja, uma preocupação excessiva com alimentos saudáveis. Evidentemente que se para as pessoas for igual comer um iogurte com adoçantes ou um iogurte natural, a minha sugestão vai obviamente recair na versão do iogurte natural. Entre beber água ou refrigerante zero, exatamente a mesma coisa. Aqui não há dúvidas. A grande questão é que serão poucos os que conseguirão sempre optar por esta neutralidade de sabores. E, portanto, nós temos que pôr em perspectiva que, eventualmente, teremos que optar muitas vezes ou por produtos edulcorados artificialmente ou por produtos com açúcar. Portanto, em poucas palavras, os edulcorantes não são inócuos, associam-se a diferentes outcomes negativos de saúde, ainda que não se perceba em que doses e qual o real impacto. Se puder gerir o seu dia-a-dia de forma a diminuir a ingestão de edulcorantes, ótimo. Se tiver um consumo significativo e frequente, mas até tiver muitos outros comportamentos de alimentação e estilo de vida alinhados com uma saúde otimizada, também não precisa de se preocupar demasiado. Acima de tudo, olhemos para o padrão alimentar global e façamos a nossa avaliação sob esse prisma. Até ao próximo episódio.